Você acha que o Espiritismo, que a doutrina espírita, que Allan Kardec nos trouxe em 1857, tem a ver com a vida que a gente leva hoje, pleno século XXI, e a gente está falando de respostas dadas no século XIX? Olha, tem sim. Tem, porque essas questões são questões eternas, que têm a ver conosco, enquanto nós estivermos aqui passando pelas mesmas emoções, sentimentos e visões da vida. E é isso que a gente vai ver agora no nosso programa Espiritismo Hoje, que está começando. O nosso programa de hoje é sobre convivência familiar. O tema foi escolhido pelos dois jovens que estão aqui do meu lado e nós estamos no Grupo Espírita Dias da Cruz, em Minas Gerais, em Caratinga. E para falar conosco sobre esse tema, a gente está com dois jovens também, palestrantes espíritas, o Saulo Monteiro. Obrigada, Saulo. Saulo é o palestrante espírita carioca, do Rio de Janeiro. E o William Jacó. Bem-vindo, William, que é do Grupo Espírita Leon Denis, de Uberlândia. Para conversar sobre esse tema, eu estou com dois adolescentes aqui do meu lado, que é o Tiago. Bem-vindo aqui, Tiago. E com a Vitória, essa menina bonita. A Vitória tem 12 anos e o Tiago tem 10 anos. E os dois são do Grupo Espírita Dias da Cruz, aqui de Caratinga. Então, gente, vamos começar falando sobre o tema que vocês escolheram. E eu vou ler um trecho, uma perguntinha do Livro dos Espíritos, que fala sobre lei de sociedade. E a pergunta é a seguinte. Na realidade, eu vou ler a resposta. Os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso ajudando-se mutuamente. O homem deve progredir. Sozinho, ele não pode, porque não tem todas as faculdades. Ele precisa o contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros, para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolado. E aí, para concluir isso aqui, a pergunta que todo mundo conhece do Livro dos Espíritos, que é: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Eles escolheram esse tema, né, convivência familiar, e a gente sabe que conviver não é uma coisa fácil. Quando os espíritos respondem conviver em recrudescência do egoísmo, Saulo, de que maneira que a convivência em família pode nos ajudar a combater esse que os espíritos também disseram que é um dos principais vícios? Pois é, agradeço o convite do Espiritismo.net, parabenizo aqui os jovens da mocidade por estarem dando a oportunidade da existência desse programa, né? Me parece, Mônica, que quando os espíritos apontam uma suposta dificuldade de se manter os laços de família, o fim da família, como um retorno a uma posição egoísta, que eles estavam nos direcionando nessa lei de sociedade para um entendimento de que sozinhos nós não conseguimos desenvolver certas potencialidades que juntos é possível desenvolver. É claro que as dificuldades que nós temos no ambiente familiar, social como um todo, nos trazem uma cara de desafio para a vida muito grande. Deve ser um desafio para a Vitória, outro diferente para o Tiago, para o William, para a Mônica, para o Saulo, enfim, cada um de nós tem uma leitura sobre isso. Mas o fato é que sozinhos seria impossível, pela nossa natureza mesmo, né? Quando Deus estabelece na sua criação a sociedade, com certeza ele está prevendo que certas possibilidades de desenvolvimento só se dariam em grupo. Isso está mais do que
dito e estudado pela ciência, se nós tiramos, por exemplo, um bebê de um certo convívio cultural, social, ele não desenvolve a linguagem e as ferramentas cognitivas que ele desenvolveria ali. Se você o coloca num outro grupo, com uma outra origem e hábitos, são aqueles hábitos e valores que ele vai desenvolver. Então, do ponto de vista do desenvolvimento do espírito, o egoísmo é um grande problema. Na verdade, ele me parece um problema na continuidade na fase humana, porque se formos avaliar aquele momento em que o princípio inteligente passa pelos reinos, por assim dizer, mais baixos da natureza, é necessário uma visão egocêntrica, né? Uma visão egoísta, digamos assim, porque imagina, para defender o território, é preciso que você destrua, por exemplo, o outro que está oferecendo risco de sobrevivência, a conservação dele. Mas quando nós acreditamos no egoísmo, na fase humana, ele se torna muito mais prejudicial do que saudável. Então, me parece que é mais ou menos nesse contexto que os espíritos estão dizendo, olha, se deixar o laço de família se desapertar, o egoísmo cresce, o egoísmo ganha corpo, e aí o desenvolvimento de certas faculdades humanas fica prejudicado. Antes de passar para eles dois, William, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que eu já ouvi de muita gente e acho importante a gente tentar refletir sobre isso. De que maneira que a doutrina espírita pode ajudar a gente a viver e a entender aquela seguinte questão: eu sou um peixe fora d'água nessa família? Olha, eu falo que para quem é espírita, como é o meu caso, a convivência em família ela não fica sem problemas. Os problemas continuam existindo. Mas você tem novas ferramentas para compreender as dificuldades da convivência no lar e entender estes que se sentem um peixe fora d'água, deslocados, né, daquela família que se está inserido. Sem laços, né? Sem laços de identificação. Isso com aquela muito família. Tranquilo para o Espiritismo responder isso, porque a reencarnação nos traz a resposta em relação a isso. Então, certamente, Allan Kardec, esse tipo de pessoa é aquela que talvez está ali reencarnada naquela família sem nenhum laço anterior. E Allan Kardec nos traz esse ponto de vista lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala que normalmente nós nos unimos por simpatia, mas é comum observar nas famílias pessoas que não têm, e ela mesma diz às vezes, olha, eu não me sinto parte dessa família, eu não tenho nada a ver com essa família. Isso é muito comum, isso pode ser uma prova, ou uma expiação, dependendo do ponto de vista, tanto para o espírito que ali está, né, e talvez por não ter feito bom uso, ou por necessitar desse aprendizado, ele é colocado numa família que ele não tem esses vínculos, ou uma prova até para a própria família, que recebe aquele espírito com a finalidade de ajudá-lo, ou de aprender com aquele que traz ideias muito diferentes. Então não dá para dizer que esse peixe fora d'água, simbolicamente falando, ele é inferior ou superior. Ele simplesmente é alguém que está ali com a proposta de aprender com os familiares aprender com ele, numa troca que vai engrandecer e enriquecer as almas que fazem parte daquela família. Ou seja, existe um propósito. Não existe um propósito. Às vezes, melhor do que se perguntar o porquê que eu estou nessa família é entender o para quê. Que o para quê nos leva para o futuro, o porquê nos remete e nos prende muitas vezes ao passado. Vitória tem algumas perguntas para fazer. Como poderíamos desenvolver um trabalho com maior qualidade com os adolescentes da Cristina Áurea diante da falta de esperança que hoje temos consequência a falta de trabalho e de seu sustento próprio futuramente? Quem quer responder a pergunta da Vitória? Então, na verdade, a gente vive um momento, do ponto de vista social, econômico, político também, de muito desafio, né? Para todos nós. E talvez as palavrinhas que a Vitória colocou na pergunta dela, das palavras que ela usou, a mais importante aí seja a esperança. Aquela esperança ativa, né? Aquela esperança que leva a gente a ter novas ideias, novos planos, porque muitas vezes, Vitória, a gente é levado a acreditar que as coisas são como elas estão. E as coisas não são. As coisas estão sendo. Existe um conceito importante na filosofia, e o Espiritismo como uma filosofia se aproveita desse conceito,
que é a ideia do devir, o vir a ser. A vida, na verdade, é um constante vir a ser. E Leon Denis faz, no Grande Enigma, uma distinção importante demais, logo no capítulo 1, entre o verbo ser e o verbo estar. Uma coisa é aquilo que a vida está, momentaneamente. Aquilo que nós estamos vivendo em família hoje, ou na sociedade, no estado que a gente mora, na cidade que a gente habita. Outra coisa é aquilo que é. E o que é de verdade? Nós somos espíritos. Somos espíritos imortais, que temos uma história anterior a essa e que vai continuar para além dessa também. Então, se lembrar sempre disso, me parece uma receita bem importante para manter a esperança acesa. Para manter a ideia de que aquilo que a gente está fazendo hoje pode melhorar se nós tivermos forças para trabalhar e mudar a conjuntura. Não existem estruturas que sejam imutáveis na vida material, na vida da casa espírita, na vida familiar. Tudo vai mudar o tempo todo no mundo, né? Já dizia o Lulu Santos. A gente vai ter um processo de mudança que é constante. Se a gente for pensar do ponto de vista espírita, na evolução, enquanto nós vivemos essa fase de expiações e provas, que é a contingência da nossa experiência nesse planeta por enquanto, não existe estabilidade. O que é estável? O que vai ser sempre como é? Não existe estabilidade. A gente está buscando progredir, buscando novas maneiras de ser feliz. Então é importante a gente se questionar, é importante a gente se perguntar o tempo todo o que pode fazer para melhorar. Sempre vai ter alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar naquele cantinho em que a gente está inserido, seja o trabalho social da Casa Espírita, a evangelização, o nosso lar, na escola, enfim, mais tarde no trabalho profissional, na rua que a gente mora, em todo lugar, tem sempre alguma coisa a ser feito para melhorar. Está respondido? Tiago quer fazer uma pergunta agora? Sim. O microfone precisa. Como um adolescente espírita pode contribuir para a evolução com seu grupo familiar? Vamos lá, Luiz. Olha, o adolescente espírita, ele pode contribuir sim, mas ele também precisa, de certa forma, de um amparo da família, né? A gente não pode jogar nas costas do adolescente a responsabilidade pela evolução da família. Mas é claro que diante do cenário das últimas décadas, a gente tem observado a reencarnação de espíritos com um nível intelectual muito avançado. Nós vivemos um período diferente, porque até pouco tempo atrás, os filhos, até quando mais velhos, aprendiam com os pais. E hoje a gente observa que os adolescentes que ensinam muitas coisas para os pais. Eu não digo só de tecnologia, de aparelhos, não, mas muitas coisas, né, da própria educação, né, que os pais não tiveram uma formação escolar completa. Então, hoje, os adolescentes, os pré-adolescentes, eles têm contribuído, né, de uma maneira assim, sem essa responsabilidade que pode até prejudicá-los, mas têm contribuído valorosamente dentro de casa. E, inclusive, a gente tem observado que, moralmente, há muitos adolescentes que têm, vou usar um termo aqui, que é quase que o inverso, né? Puxar da orelha dos pais. Em comportamentos inadequados que os pais têm. Às vezes coisas simples, né, de parar no meio da rua para o filho descer para a escola. Às vezes eu já vi filhos chamando a atenção dos pais. Pai, mas aqui não pode. Ah, mas é rapidinho. Mas naquela escola, por exemplo, tem 400 alunos. Suponhamos que naquele dia 300 carros vão para a escola. Se 300 carros usar o argumento do rapidinho e gastar 1 minuto que seja, nós teremos 300 minutos para que os alunos desçam no meio da rua e vão para a escola. Então, comportamentos que os pais têm como normal, às vezes os filhos, antes da adolescência, na fase infantil mesmo, já têm chamado a atenção para que eles, né, sejam corretos, né, desde pequenos atos até mesmo maiores. Então, eu tenho um casal de filhos e tenho aprendido muito com eles. Um adolescente de 15 e uma criança de 8, que se fala pré-adolescente já, mas ambos, de fato, sem responsabilidade, têm nos ensinado muito.
A gente tem que levar em consideração, nós que somos espíritas, né, que o fato de ser um jovem, um adolescente, não significa que não seja um espírito muito antigo, né, com muita vivência, muita experiência. E é claro que o amadurecimento, o conhecimento vai fazendo aflorar isso ao longo do tempo, mas de qualquer maneira, muitas vezes é uma criança, mas que traz, né, William, que traz já um amadurecimento espiritual, uma posição diante da vida. Deixa eu só fazer um complemento em relação à minha reflexão, porque nessa troca, né, agora eu ganho pai dos meus filhos, mas outrora eu fui filho deles, acontece com uma certa frequência de que nessa troca a gente tem a dificuldade de assimilar o nosso papel na família. E a própria psicologia, constelação familiar, enfim, vem dando uma ajuda muito importante nisso, porque tem muita gente hoje que sofre enquanto filho porque quer tomar as rédeas da vida dos pais. Então é muito comum você observar o filho o tempo todo discordando do que o pai faz e se colocando agora na condição de pai. Né? Isso cria uma disfunção dentro da família, há um deslocamento. E o tempo todo nessa cobrança que é muito prejudicial, né, de filhos que na ânsia de ajudar, mas acabam assumindo uma responsabilidade que lhes é muito pesada, uma carga que eles não conseguem suportar. Isso, por consequência, afeta a vida com os próprios filhos. Então, a gente vê vários profissionais que lutam nas suas consultas, no bom sentido, para colocar cada um na sua função. Filho é filho, pai é pai, neto é neto, e a gente pode sim amparar, pode estender a mão, mas jamais querer mudar a função, porque isso realmente traz algumas complicações. Até porque uma das funções dos pais é impor limites, né? Justamente. Vitória, tem mais umas relações aí. Está respondido? Você quer fazer algum complemento? Não? Vitória tem umas outras perguntas. Como trabalhar com jovens e adolescentes para desenvolverem um gosto e prazer pela literatura espírita, sendo que a resistência até pela leitura na escola? Tem um programa Espiritismo Hoje que está no YouTube, em que o William responde a essa pergunta, parcialmente pelo menos, e eu gostei muito do que ele falou naquela oportunidade, porque nós precisamos criar materiais que sejam agradáveis às crianças, aos jovens, enfim, antes disso aos adolescentes, e isso falta realmente. Falta de maneira bastante clara no meio espírita, porque nós temos traduções que foram feitas numa outra época, com uma outra linguagem, num momento em que a língua portuguesa utilizada no Brasil era uma outra língua, porque o idioma é algo dinâmico, que muda conforme a cultura e o povo avança. Então, primeira dificuldade, traduções que foram feitas numa outra época e que não atendem à linguagem de hoje. Depois, mesmo livros escritos em português já, livros espíritas escritos em português, mas num outro momento, e por autores que utilizam termos muito rebuscados, termos difíceis. Interessante que a palavra rebuscado já é rebuscada, né? Então eu tentei falar e não consegui. Termos que são muito complexos para que um entendimento rápido possa se dar. Então, assim, a primeira parte da minha resposta, Vitória, é que falta comprometimento mesmo de nós espíritas na produção de materiais que sejam acessíveis a determinadas faixas etárias, né? Agora, você mesmo apontou na sua pergunta uma dificuldade que não é particular da doutrina espírita, que é o que a gente vive hoje em termos de dificuldade com a leitura. Na verdade, o jovem hoje lê muito mais do que o jovem na minha época de 10, 12 anos, porque se você somar tudo que se lê no Facebook, no Instagram, né, nos blogs, dá muito mais texto. Só que textos que são muito curtos, rápidos e quase sempre superficiais. Pensando em rede social, são comentários de eventos, de coisas, de vidas, né, particulares, enfim, privadas e públicas, de maneira que você não tem muita profundidade naquilo que se lê. Então, uma parte disso é a dificuldade de a gente produzir material adequado, e a outra parte é realmente o momento que a gente vive, que tudo leva a essa superfície.
A gente vive um momento perigoso do ponto de vista do pensamento humano, porque a mídia, né, e o consumo, eles vão nos sequestrando para determinadas leituras que são superficiais, às vezes frívolas, e que nos distanciam mesmo daquilo que a gente poderia estar fazendo. Então eu não sei te responder assim, a solução para o problema, mas com certeza a Casa Espírita tem uma missão nisso, com certeza a escola tem uma missão nisso, de levar para o jovem o gosto pela literatura. E nós outros, né, vocês e nós, cada um na sua faixa etária, buscar melhor, porque existe muita coisa sendo feita também e que a gente não conhece porque não está na vitrine. Na vitrine da loja, na vitrine da rede social e na primeira busca que a gente faz no Google lá, não aparecem as coisas mais profundas que existem. Então a gente, tendo interesse, precisa ir um pouco mais, precisa mergulhar um pouco mais fundo para encontrar aquilo que seja realmente útil, profundo, enfim, que seja de acordo com o que nós conhecemos e queremos um pouco mais. Então, uma nova maneira de buscar, para não ficar na superfície do que nos oferecem, e uma nova maneira de oferecer também. Eu acho que passa por esses dois caminhos aí a solução desse problema. Pegando esse oferecer que o Saulo falou, eu acho interessante porque a Casa Espírita tem o seu papel, né, de oferecer isso na biblioteca, de oferecer isso, esse material na livraria, né, de incentivar grupos de estudo entre os jovens e colocar ali aquilo que já está disponível. Por exemplo, o Deilson Salles tem várias obras escritas voltadas para o jovem. Um deles agora é o Landeni Fala aos Jovens, né, lançado pela editora Celso do Rio de Janeiro. Mas cabe aos pais também, né, ter esse olhar da importância do incentivo dentro de casa. É muito comum, quem aqui já trabalhou, não sei se o Saulo, você, já trabalhou em banca de livro, os pais às vezes chegam, compram 10 livros para ele, aí você mostra um infantil, um infanto juvenil e fala assim, não, isso aqui, vê só os meus aqui mesmo, e ele não investe na criança e no adolescente. Então, quando ele vem com esse hábito desde casa, sobretudo com o exemplo dado pelos pais, o trabalho na adolescência e na juventude fica mais fácil. Então, acho que tem que ter um trabalho conjunto, casa espírita e a família. Aliás, você usou uma palavra sensacional, né? Quer dizer, importante, que é exemplo, que responde muito ao que o Tiago perguntou, né? Sobre essa questão do que o adolescente pode fazer. E foi um pouco a tua resposta. Sim. O exemplo do adolescente, o exemplo dos pais, vale muito mais do que conversas, do que palavras, do que doutrinação. Porque é na própria conduta, né? Possivelmente esse jovem que quer o livro, vê o pai lendo, vê a mãe lendo. Sim. E quer ler também, né? Vitória, você tem outras perguntas? Mediante a evolução da comunicação, a fácil acesso à internet e celular, como trabalhar a educação, os valores e a moral nessa convivência tão controversa e até desumana? Olha, Respondeu, William. Allan Kardec era conhecido, foi chamado por Flammarion como o bom senso encarnado, né? Então a gente tem que trabalhar a orientação, a instrução para as crianças, para os adolescentes e até para nós mesmos, para que se faça, né, um bom uso, né, desses smartphones, desses telefones e que a gente, de certa forma, enquanto pais, estejamos também na obrigação de certa forma, saber o que se vê, o que se lê, né? É um direito que os pais têm sobre os filhos, né, de ter esse comportamento, essa postura, essa preocupação, porque na internet hoje chega todo tipo de conteúdo de maneira muito fácil. E nem sempre, como o Saulo já disse, nem sempre são leituras ou conteúdos bons, às vezes frívolos, às vezes prejudiciais. Então, cabe aos pais dar orientação, né, sem aquele julgamento antecipado, mas ao mesmo tempo olhando qual o conteúdo, qual que é o valor, que tipo de ensinamento que isso quer trazer ao meu filho. E a partir daí trabalhar na base do diálogo, na base do respeito, mas também volta a questão do exemplo, né? Porque se o próprio pai, né, fica gastando o seu tempo com conteúdos que são prejudiciais, aí ele acaba não tendo tanta moral para cobrar. Então acho que é um trabalho conjunto, voltado por exemplo, voltado para atenção, para o diálogo, para a confiança
né, da relação pais e filhos, aí eu acho que dessa maneira não fica fácil, mas fica um pouco menos difícil. Mais alguma pergunta, Vitória? Como realizar um trabalho eficaz envolvendo jovens para tirá-los do risco de corromperem nas drogas? É bom que a Vitória só fez pergunta fácil, né? Assim, tá tudo mole. É bem difícil, né? Assim, a gente tem uma solução pronta para isso, mas tem muitos trabalhos sérios, Brasil afora, espíritas e não espíritas, para evitar esse risco social. Hoje, essa problemática das drogas, ela não tem classe, seja nas classes menos favorecidas, seja nas classes mais altas, né? Essa questão bate a porta o tempo todo. E me parece, para fazer uma resposta sintética, que na quase totalidade das vezes, quem busca esse caminho das drogas está fugindo de alguma realidade da sua vida. Uma realidade de solidão, uma realidade de violência, uma realidade de situação econômica realmente muito ruim. Às vezes é um protesto em relação a alguma coisa que está acontecendo em casa. Então essa parceria entre a família, a escola, a instituição religiosa, né, no nosso caso aqui a Casa Espírita, precisa estar muito bem alinhado para identificar naquele jovem, naquele espírito ali, quais são as fugas que ele está inconscientemente, quase sempre, realizando. Às vezes ele não tem com quem conversar. E quem está apresentando para ele esse outro caminho está sempre disponível. Às vezes ele tem vivido uma depressão que ninguém percebe, que nem ele consegue identificar muito bem, e ele encontra naquele elemento químico ali um companheiro, alguém que dá a ele uma coragem excepcional para fazer alguma coisa, ou um motivo de viver que ele não está encontrando na vida comum. Então nós como amigos, né, nós como jovens, no caso vocês, mais do que o William e eu, nós como pais, como educadores, como educandos, enfim, todos nós, evangelizadores, evangelizandos, precisamos estar mais atentos uns aos outros. Eu acho que é um momento de dificuldade social da gente dar atenção ao outro. A gente vive muito a nossa bolha, lembrando das nossas ideias, planos e valores, e às vezes do nosso lado, dentro do quarto vizinho, às vezes na classe escolar, na evangelização espírita, tem alguém passando por uma grande dificuldade. Então, solidão, depressão, ansiedade, né, que é um grande transtorno hoje na nossa sociedade, em variados níveis, são problemas que quase sempre têm aí a explicação da busca pela droga. Claro que a gente não pode generalizar, existem aqueles que espiritualmente já trazem uma tendência, né, a essa busca e o fazem por vício mesmo, e o espírito, o perispírito já está comprometido naquele sentido, e é mais difícil o trabalho. Mas na maior parte das vezes a gente está identificando pessoas que por algum tipo de insegurança, por algum tipo de falta, acaba nesse caminho. E ajudar essa criatura a enxergar isso, a identificar o problema, me parece que é o início da solução, mas que é uma questão muito complexa, envolve a medicina, envolve a psicologia, envolve a família, a escola, o centro espírita e todos os recursos que a gente puder buscar, né? Tiago, você quer fazer mais alguma pergunta? Então, pessoal, a gente está terminando, estamos terminando o nosso programa de hoje. E eu queria dizer que a gente vai a Casas Espíritas nesse mesmo formato, com entrevistados, com a juventude, em um tema específico. Se quem tiver interesse, é só escrever que a gente vai até lá. Quero agradecer ao William, ao Saulo, ao Tiago e à Vitória, com as suas várias perguntas importantes também, ao Tiago também. E é isso aí. Até a próxima semana.